Bom, agora lá nós falamos sobre o pulso. O que acontece quando nós resolvemos oscilar agora a minha corda? Eu não vou mais simplesmente aplicar um pulso, eu vou aplicar um conjunto de pulsos que vão fazer com que essa corda oscile. Bom, para que vocês possam acompanhar o conteúdo, aqui tem um link para um documento, na verdade é um pedaço de texto do Halliday, que está bem legal lá, bem tranquilo, e esse pedaço de texto aí ajuda vocês a entender melhor o que acontece. E basicamente o que ele está falando, quando eu dou um conjunto de pulsos, eu dou o primeiro pulso, ele vai, aí eu dou o segundo, em algum momento eles vão se encontrar. Se eles vão se encontrar, vai ter uma interferência, seja ela construtiva ou destrutiva. O que acontece é que se eu controlar a minha frequência, ou seja, o tempo entre um pulso e outro, e for dando pulsos sucessivos, esses pulsos vão se encontrar no meio do caminho e vão gerando interferências construtivas e destrutivas. Se eu acertar a frequência de acordo com aquelas características de tração, e densidade linear da corda, ou seja, a velocidade de propagação da onda, se eu acertar isso, eu vou ter um conjunto de oscilações que vão me dar o que nós chamamos de uma onda estacionária. Então, o que acontece aqui quando eu começo a oscilar a minha corda? Aqui eu tenho três representações. Vamos falar sobre essa primeiro, depois eu explico as outras, tá? Essa aqui é a representação típica do instrumento de corda, né? Violão, violino e assim por diante. Eu tenho as extremidades fixas e eu oscilo essa corda. Quando eu faço isso, eu percebo que existe a possibilidade, dependendo da frequência que eu atinja, existe a possibilidade de eu ter uma configuração como essa aqui, ó. Notem que aqui eu tenho metade de uma onda. Se eu aumentar a frequência, eu posso ter essa configuração. Chego numa situação em que eu vou ter uma onda completa. Aumentando mais ainda a minha frequência, eu vou ter essa configuração. O que eu tenho aqui? Uma onda e meia. Aqui eu tenho o quê? Duas ondas. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, eu vou aumentando o número de ondas. Notem, no mesmo comprimento de corda, aqui L. Todos esses aqui têm o mesmo comprimento L. Então, para o mesmo comprimento, eu tenho valores, eu tenho um número maior de quantidade de ondas ali, de comprimento de ondas ali dentro, tá? Só aqui nós vamos estudar esse tipo de configuração. Esse tipo de configuração aqui, só para lembrar, é aquele que nós falamos anteriormente, onde eu tenho aqui uma extremidade livre, tem até um simuladorzinho no FET lá, que eu já mostrei para vocês, e aqui eu tenho as duas extremidades livres, tá? Não nos interessa, nós vamos estudar esse aqui. Para vocês saberem um pouquinho mais, eu coloquei um vídeo onde eles mostram alguns experimentos explicando a formação desses módulos aqui, tá? Bom, agora que nós vimos aqui o que acontece, nós vamos ter que entender matematicamente um pouco melhor. Então, como eu disse para vocês, eu tenho lá uma corda, eu estico aquela corda, pode ser a corda do meu violão, e eu coloco um sistema para vibrar essa corda. Quando eu coloco esse sistema para vibrar, eu vou aumentando, não acontece nada. Vou aumentando a frequência até que eu tenha essa primeira configuração aqui, onde isso aqui eu tenho apenas uma crista ou um vale. Tendo uma... só um detalhe, nas extremidades eu sempre vou ter nó, porque as extremidades estão fixas, então nas extremidades eu sempre vou ter um nó. Então eu vou ter aqui uma crista ou um vale, ora uma crista, ora um vale, porque está oscilando. Quando eu tenho isso, notem que para ter uma onda completa eu preciso ter isso. Então significa que aqui eu tenho um comprimento de onda lambda sobre 2. Quando eu faço isso, eu sei que L igual a lambda sobre 2. Lambda 1, porque é o primeiro comprimento de onda que eu tenho aqui. Dou uma trabalhadinha, lambda 1 é 2L. Nós sabemos que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, substituindo isso aqui, nós vamos ter que a frequência vai ser a velocidade sobre lambda.
a frequência vai ser a velocidade sobre lambda. O que é a velocidade? É esse cara aqui. Raiz de t sobre μ. Então, essa é a velocidade. Quanto vale lambda? Nós vimos aqui lambda 2L. Está aqui o nosso lambda. Então, nós temos que a primeira frequência que nós encontramos, ela é dada por 1 sobre 2L vezes raiz de t sobre μ. Essa é a primeira frequência. Aí eu vou aumentando essa frequência um pouco, bagunça tudo esse sistema aqui, bagunça, não tenho ondas estacionárias. Chega um determinado ponto que eu encontro uma frequência em que as interferências vão me dar agora essa situação. Eu vou ter aqui cristas e vales e um nó no meio. Obviamente, 2 nós nas extremidades, né? 2 nós nas extremidades e um nó no meio. Correto? Tendo isso, o que acontece aqui? Eu tenho uma onda completa. Ó, isso aqui é uma foto tirada de um experimento que foi realizado. Muito bonita essa foto, ela fica meio distorcida porque é um experimento real, mas muito bonita essa foto aqui. Então eu tenho a formação de uma onda completa. Isso aqui é um fio oscilando, tá? Só para chamar a atenção de vocês. Tem um oscilador, provavelmente aqui na ponta, está preso aqui na outra ponta, e daí ele coloca uma determinada frequência e começa a oscilar. Tirei do Halliday também essa figura aqui. Então eu tenho aqui, ele está oscilando, eu tenho a formação de 2 vales ou 2 cristas e um nó no meio. A gente conta esse nó no meio. Bom, aqui é a minha segunda vez que eu encontro uma onda estacionária. E eu, olhando para esse cara aqui, eu tenho que lambda vai ser igual a, aliás, L vai ser igual a lambda, né? O comprimento dele, a distância entre um e outro, é igual a lambda. Se eu for deixar com essa cara aqui, ó, para ficar mais ou menos parecida, é 2 lambda sobre 2. Isso é lambda. Então aqui, ó, de novo, eu tenho L igual a 2 lambda sobre 2, lambda igual a L. Então, o que eu vou ter agora? A mesma coisa, 2 vezes, se eu fizer o mesmo tratamento aqui, eu vou ter 2 vezes 1 sobre 2L raiz de t sobre μ. Isso aqui é 2 vezes a primeira frequência lá de cima. Continuando, aumento a frequência, bagunça tudo aqui, não tem nada, de repente eu chego numa determinada frequência que eu tenho essa configuração. O que eu tenho aqui de configuração? Ó, lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2. 3 lambda sobre 2. É isso aqui, ó, 3 lambda sobre 2. Mesmo tratamento, eu vou chegar à conclusão que a próxima frequência é 3 vezes F1. Vou para o próximo, mesma coisa. Sigo, vou ter 4. Ó, aqui, ó, isso aqui é uma onda completa. E isso aqui é uma onda completa também. Vocês têm que saber identificar uma onda completa. Então, o que acontece? Eu tenho as 2 ondas completas, faço o tratamento de novo, eu chego aqui que 4F1. Então, o que nós concluímos aqui? O que nós olhamos aqui? Que todas as frequências, elas são múltiplos, 2, 3, 4, da primeira frequência que nós encontramos. E agora nós vamos dar nome para esses caras. Bom, a primeira frequência nós chamamos de primeiro harmônico, ou modo fundamental. A segunda frequência nós chamamos de segundo harmônico. Nós temos o primeiro harmônico, modo fundamental. Segundo harmônico, terceiro harmônico, e o que seria isso aqui? Quarto harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico, e assim por diante, certo? E todos os harmônicos são múltiplos, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes do modo fundamental, ou primeiro harmônico, correto? Então, resumindo tudo isso aí, como que eu calculo isso? A frequência de um determinado harmônico, lembre-se que harmônico N é 1, 2, 3, esse é o primeiro harmônico, modo fundamental, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ser o quê? O harmônico vezes esse cara aqui. Quem que é esse cara? A frequência fundamental. Ok? Beleza? Bom, agora, resumindo essa nossa primeira parte, né? Eu resolvi fazer algumas perguntas aqui para vocês. E essas perguntas estão dentro do que eu já expliquei lá anteriormente. Primeira pergunta, por que um violão ou outro instrumento de corda possui diferentes tipos de cordas?
Segunda pergunta, qual a ação física realizada sobre as cordas de um violão quando desejamos afiná-lo? Fisicamente falando, como essa ação influencia no som gerado? Essa é a segunda pergunta lá. Fisicamente, o que eu estou fazendo? eu quero afinar meu violão, mas por quê? Para ficar o som mais bonito? Não. O que eu faço? Eu tensiono, eu afrouxo a corda e assim por diante. E aqui de novo, o que significa afinar um violão? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo com algo que muitos de vocês têm contato. Quem não toca o instrumento, mas pelo menos já viu, já observou, já viu alguém fazendo isso. E de novo aqui eu coloquei mais um videozinho no YouTube para vocês poderem se inteirar um pouquinho mais sobre o assunto. Ok? Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo.